Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SálviaCast, o nosso espaço para falar sobre saúde no mercado corporativo. A Sálvia é a empresa que desenvolve soluções de saúde adequadas para a sua empresa. Quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho? Acesse o nosso site aqui na descrição desse episódio e procure a gente nas redes sociais também. Então, eu sou a Joana. Estou aqui com meu amigo colega Bruno, vou fazer minha autodescrição agora. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, ondulados. Estou vestindo uma camisa verde de botões e mangas longas. Certíssimo. Olá, Bruno. Parece até que a gente veio combinando hoje, né, Ju? Foi uma Sempre muito coincidência. Conectados, a gente veio combinando. Então, eu sou o Bruno, sou um homem moreno, tenho cabelos pretos, barba preta, olhos castanhos. Estou vestindo uma camisa verde da cor da Ju, de botões também, estamos bem parecidos hoje. E hoje a gente vem com uma convidada mais do que especial que ela é presidente da ABRH Floripa e ela vem para encerrar a nossa primeira temporada do SálviaCast. Ela é a última convidada para... Assim, a gente sempre diz, tem que começar e encerrar com chave de ouro, né? Então a gente está encerrando também com chave de ouro do mesmo jeito que a gente começou. Então eu vou ler para vocês um pouquinho aqui do currículo da Michele. A Michele, ela é empreendedora, especialista em remuneração, carreira e ambientes saudáveis. Ela tem formações e especializações nas áreas do direito, das ciências contábeis, gestão de pessoas. Ela é mestranda em direito e justiça social, presidente da ABRH de Florianópolis e hoje vai falar para a gente sobre o papel do RH no cumprimento da lei de saúde mental. Michele, eu sei que tem muito mais coisa por aí, né? Mas só uma introdução. Prazer estar aqui com vocês. Então, vou começar pela minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, sou de parda, tenho cabelo castanho, estou vestindo uma camisa rosa, um rosa mais claro, de botões. E está sendo um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando sobre isso, né? Um tema que a gente já estava aqui nos bastidores falando um pouquinho. Seja muito bem-vinda, nós estamos muito felizes de te receber aqui. E assim, o Bruno já deu uma pincelada um pouquinho no seu currículo, mas pra gente começar essa conversa, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória e como foi chegar até a presidência da ABRH. Bom, a minha trajetória, eu vou começar de trás para frente. Eu nunca imaginei ser presidente da ABRH, não busquei isso, né? Não estava ali na minha trilha de carreira, como as pessoas falam. Mas eu sempre... A minha formação começou lá muito nova, com 17 anos, quando eu entrei na minha primeira faculdade, que não tem nada a ver com as formações que vocês colocaram aí. Minha primeira formação é Educação Física. Entrei aqui, sou acadêmica aqui da UDESC. E entrei por causa da dança, que era uma coisa que eu sempre tive, sempre amei, mas a gente nem sempre segue de carreira aquilo que é a nossa paixão, né? E aí fui me encontrando aí pelo meio do caminho, me encontrei com a administração, aí eu migrei para ciências contábeis, concluí a graduação em contábeis, sou uma apaixonada dos números também. E aí depois, então, me encontrei aí com direito, depois de algumas especializações na área do direito, né? Já tinha feito algumas MBAs e pensei, não, mas eu preciso de mais esse conteúdo para ganhar esse know-how. E a BRH surgiu nesse meio aí, através de uma colega, na verdade, hoje uma grande amiga, na época uma colega, era minha cliente, que era parte da BRH, e ela veio e fez um convite, a gente precisa de uma diretora jurídica, queria que tu participasse. Eu falei, mas a BRH, o que tem a ver com recursos humanos? Eu sou de exatas. E de repente aquilo fez sentido para mim, comecei a conversar, entender, conviver, estar ali junto com eles, conhecendo, e falei, meu Deus, na minha cabeça, eu sempre falo isso para os clientes, no meu contexto entre direito, contabilidade e gestão de pessoas, está tudo interligado, né? Então, meu propósito virou unir leis, pessoas e propósitos. Então, tá ali junto com eles fez esse sentido. Então, fiquei ali como voluntária, ainda sou voluntária durante muitos anos, trabalhando no que precisava, aprendendo sobre gestão de pessoas, aprendendo sobre desenvolver pessoas, mas eu sempre tive um gosto de conhecer histórias. Então, conhecer a história das pessoas fez com que eu me conectasse com elas, porque eu gosto que elas conheçam a minha história também. Então, isso faz com que a gente gere empatia pelas pessoas, que a gente gere, né, novos rumos, e aí isso fez com que
eu, ao fim aí de 2023, recebesse da Cris, que foi quem abriu aqui o Salvia Cash. A nossa chave de ouro da abertura. A chave de ouro da abertura. Era presidente da BRH até o fim da gestão passada. Recebi dela esse convite, se eu topava o desafio. E aí a gente foi, ela foi me preparando, então, para a gente assumir esse cargo. E hoje a pessoa que me levou para a BRH, eu tenho o prazer de tê-la hoje como minha vice-presidente, que é a Jussamara. E aí a gente segue aí com a responsabilidade desse legado aí deixado pela gestão anterior da Cris, da Séries, e do Pedro, uma gestão aí que fez e trouxe muitas coisas boas para a BRH Florianópolis. Que legal. Uma longa trajetória e muito diversa, né? Muito. Muito diversa, muito legal. Mas vamos começar a falar agora do ambiente corporativo, né? Um assunto extenso, sensível, delicado, que eu sei que você domina a pauta, que é o assédio no ambiente de trabalho. Então, como que a gente faz para identificar? Muitas vezes a gente passa despercebido ou a gente não sabe identificar quais são as ações do assédio, né? Quais são ali as pontuações de assédio dentro do trabalho. E como que a gente faz para criar um ambiente mais saudável e livre dessas práticas na empresa? Eu acho que essa é quase uma pergunta de milhões, Bruno, para as pessoas tentarem entender. Mas eu sempre penso e começo as palestras quando vou falar sobre o tema. Eu acredito muito no tema, então eu falo que ele tem um cunho para mim muito mais pessoal, de ambientes bons, por quem já passou por ambientes tóxicos. E por quem já teve assédios, porque o assédio não é só no ambiente corporativo, a gente vive na vida. Então, a gente aprende e a gente fala, se a gente falar mais sobre isso. Então, eu tenho 2 cernes bem importantes sobre o assédio. Um deles é dizer que empresas são grandes formadores de opiniões, assim como escolas, universidades, porque são grandes ajuntamentos de pessoas. Então, se a gente pode falar sobre isso nas empresas, a gente terá uma sociedade muito melhor, porque as pessoas saem dali e voltam para o seu mundo pessoal. O outro é que assédio só existe quando eu posso dizer como eu me sinto. Talvez o que é assédio para mim não seja nem para você e nem para Joana. Como eu me sinto diante de. Então, eu tenho que ter esse direito de dizer como eu me sinto. Então, para a gente ter um ambiente saudável, primeiro, esse ambiente precisa ter lideranças preparadas para ouvir as pessoas falarem. Lideranças que gostem de ouvir a história das pessoas. O líder está ali para desenvolver pessoas e gerir pessoas. O líder não está ali para fazer a operação. A operação, ele está ali para delegar. Então, se ele não gosta de fazer essas 2 coisas, talvez foi isso que a Cris falou lá em janeiro, porque é dela muito essa essência, ele não deveria ser líder, ele deveria ser outra coisa. Então, esse pensamento tem que estar sempre na cabeça do líder. A fala, quando vem, isso é mimimi, o líder tem que... Opa, não é isso. Se eu pensei isso, eu preciso repensar algumas coisas antes de verbalizar. Para que as pessoas tenham a escuta ativa realmente que elas precisam. Porque eu só posso dizer como me sinto quando eu tenho uma escuta que vai me escutar, que seja ativa. O ambiente corporativo é feito da cultura das pessoas. Então, quando eu escuto as empresas dizer assim, né? Tenho lá a minha empresa, meus colaboradores também. A cultura que a gente quer, ok, então isso é um trabalho bem árduo. Se a cultura que eu quero é uma cultura livre de assédio, uma cultura livre de violência, uma cultura emocionalmente saudável, eu preciso estar com os meus olhos todos atentos para que essa cultura seja realmente... Talvez ela nunca seja 100%, porque não teremos 100% de nada na vida. Mas ela vai ser cuidada e observada. Então, se eu me sinto mal com alguma situação e eu posso chegar para o Bruno e falar, Bruno, eu me senti desconfortável com isso. Não quer dizer que o Bruno tenha me assediado ou alguém tenha me assediado, mas primeiramente eu me senti desconfortável. Depois que eu verbalizei isso, se isso continua, aí sim virou um assédio. Porque agora as pessoas sabem, agora elas têm noção e elas continuam a fazer isso porque elas invalidaram a minha dor. Então, o ambiente saudável sempre vai ser de como eu me sinto nesse ambiente. Também pode acontecer coisas que vai fazer com que essa pessoa diga, realmente, a gente não, esse tipo de comportamento que não é agressivo, mas é assim que a gente precisa trabalhar com metas, ele pode não ser saudável para você e a gente precisa se conhecer a ponto de dizer, então esse ambiente não é para mim.
Perfeito. Então, quando a gente tem isso, acho que é o cenário ideal para um ambiente saudável. Perfeito. E a importância de ter esse espaço de escuta também, né? De se sentir à vontade para poder falar das dores que doem em mim e que não vão doer no meu colega. Mas agora, considerando então todo o seu foco na modernização das relações humanas, quais são os indicadores que você utiliza, que você considera mais importantes para a gente mensurar a efetividade de ambientes livres de assédio, conforme são exigidos na Lei 14.831? Bom, eu acho que a lei traz ali algumas questões que a empresa primeiro tem que descobrir ali, né, e entender quais são os pontos de foco que ela pode ter. Então, olha, a minha empresa trabalha com vendas. Se a minha empresa trabalha com vendas, então eu já tenho um ambiente tenso, aquele ambiente que até dia 31 tá todo mundo vibrando, no dia 1º tá todo mundo, ai meu Deus, começa tudo de novo. Ambiente de vendas é assim, então eu já sei o que precisa fazer. Então, eu primeiro mensurar esse ambiente. Esse é um dos pontos. Observe as pessoas que estão com você. Observa dentro das reuniões de feedback, daquelas falas, não fale só de trabalho, ouça sobre a vida dela. Somos seres integrais, não existe mais, deixa a vida pessoal lá fora e aqui dentro é só a vida profissional. Não conseguimos, nunca conseguiu-se fazer isso na humanidade. As pessoas faziam um esforço gigantesco para ter que disfarçar o que estava acontecendo na vida pessoal. Hoje a gente cada vez mais entende que o ser é um só. Se eu tenho um problema na minha família, eu não consigo trabalhar. Se eu tenho um problema no meu trabalho, eu não consigo estar na minha casa. Exato. Então, eu preciso tratar isso. Então, o papel do gestor é muito importante, porque o RH, ele é o guardião disso, mas o RH só cuida do próprio RH. O RH, ele não tem que cuidar dos demais, ele tem que munir de conteúdo, ele é guardião daquilo, ele vai replicar as boas práticas, ele vai sempre munir de informação, mas é a cada gestor de cada setor que cabe olhar para as pessoas, que cabe observar se aquela colaboradora chegou meio quieta e não era o perfil dela, se ela está tensa, se as metas ela não está chegando, se mais um mês ela não bate, mas ela sempre bateu, o que está acontecendo? E ela precisa saber que está tudo bem. Não invalida ela, porque existe o medo também, né? Eu preciso do trabalho, ninguém trabalha por hobby. Todo mundo trabalha porque precisa do recebimento no final do mês. Mas é muito melhor se eu trabalhar num ambiente que as pessoas me olham. É muito melhor se eu trabalhar num ambiente que, além de eu fazer o que gosto, as pessoas se preocupam comigo como ser integral. Então, o que eu sempre dou de dica é, deixe um canal aberto, né? O canal de denúncia, ele é obrigatório para quem tem CIPA, mas quem não tem, por que não ter? Não precisa ter uma empresa, não precisa ter custos altíssimos. Dá para fazer no Forms, dá para fazer uma caixinha vedada, fechada na cozinha, na copa, para que as pessoas falem como elas se sentem, para que elas façam sugestões, para que elas sejam ouvidas. Faça uma reunião de alinhamento, lá na reunião de feedback, conversa. Tá, e agora vamos falar da tua vida pessoal. Como é que tá? Tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Tem alguma coisa que você quer que eu escute? A gente pode te capacitar? Então, aprenda a falar dos benefícios que a empresa oferece. A empresa tem lá o vínculo com a Sálvia, então chama alguém lá da Sálvia e fala assim, o que vocês oferecem aqui? Porque nem todo mundo sabe. Oferecer o benefício e não explicar como usa o benefício, talvez não faz mais sentido. Quando a gente tem essas mitigações de eu saber como é que é o meu ambiente, que gatilhos ele pode ter, e aí eu saber que práticas eu posso ter para cada gatilho, hoje são os essenciais para a gente mapear. E ter um canal aberto para que as pessoas possam sempre falar. Legal. Acho que se conecta bastante com a minha próxima questão, que é justamente dos desafios jurídicos agora ligados à NR01, né? E como que faz para conciliar a produtividade, que é importante, né, para a empresa, para a lucratividade da empresa, do ambiente corporativo, com um ambiente saudável, mentalmente saudável, né? Que é isso que você estava comentando. Quais são esses desafios? Como é que a gente faz para identificar eles? A penalidade da lei, né, os desafios jurídicos da lei, eles são grandes. A gente ainda não sabe, não está muito claro como que eles vão fiscalizar, né? Sabe-se que tem que cumprir. O Ministério do Trabalho deve emitir, né, uma normativa, uma cartilha, as orientações do Ministério Público, de como que eles vão auferir isso, porque possivelmente vai ser da mesma forma que eles já oferem o que já está na NR1, que é uma legislação lá ainda de 1970. Então,
a gente só traz mais um dado. Dentre as responsabilidades que a organização tem, ela passa a ter responsabilidade, sim, de conhecer a saúde mental dos seus colaboradores. Ah, mas eu vou ter que dar terapia, eu vou ter que perguntar. A gente não pode ser invasivo. Não posso chegar para um colaborador e indicar que ele vá. Não, mas eu posso promover um ambiente onde eu fale sobre o assunto, que ele consiga ter gatilhos de pensar se ele está bem, se ele não está. Então, criar uma jornada de autoconhecimento dentro da empresa e possibilidades para isso ajuda a atravessar isso. Gerar e ter menos conflitos, avaliar suas metas, saber o que a gente está cobrando das pessoas, entender de que forma a gente está se comunicando. Porque a lei, eu já falo que desde que foi obrigado as empresas a fazerem treinamentos de assédio, que é uma lei lá de 2023, né, que a gente chamou de Emprega Mais Mulher, primeira lei que fala de parentalidade, ela traz uma obrigação para as empresas. Para os clientes que eu fui falando sobre essa obrigação, eu já falava, a ANR vai mudar, gente, porque eles não criam nada sem fio condutor. Então, vai mudar. A ANR vai trazer essa informação e ela vai imputar para vocês a responsabilidade. Então, eles primeiro tentaram educar. Vamos falar sobre isso, falem sobre isso. Vamos falar sobre igualdade salarial? E a preocupação das empresas não é em promover a igualdade, é saber como que eu vou ser punida. A lei não foi feita para punir, a lei é feita para educar. O princípio da lei, da legislação, de qualquer legislação, não é punir, é educar. Agora, se eu não consigo educar, eu vou ter que punir. Exato. Estamos olhando pela ótica errada, né? Estamos olhando para a ótica errada. As pessoas olham legislação como punição. Não, porque qual é o risco? Uma das punições da lei, ela é grave. Uma empresa que tenha riscos ocupacionais, uma empresa que não consiga e que tenha muitos afastamentos por saúde mental e que, como a gente dizia antes, nem todo problema de saúde mental é originário de trabalho, mas ele afasta pessoas. Nem todo burnout é de trabalho, mas todo burnout causado pelo trabalho é saúde ocupacional, é acidente de trabalho. Mas a pessoa pode ter um burnout que não se originou no trabalho, que venha de trabalhos anteriores, que venha de uma sobrecarga que ela mesma coloca nela e nunca ninguém colocou. E ela tem burnout. Sim. De metas que, muito mais do que metas abusivas, são metas que não são claras. Bruno, faça esse roteiro aqui. Roteiro do quê? Pra quê? Pra quê? Qual é a finalidade de eu fazer isso? Não, faz, é sobre a ANR. Olha... Será que a pessoa não vai ficar ansiosa? Tá, mas é para eu olhar o viés psicológico? É para olhar o jurídico? É para olhar... Qual que eu tenho que olhar? Não, Bruno, é para fazer. Daí você vai ter um episódio de uma semana de podcast aqui. Exato. Mas eu também te causo ansiedade não sendo claro no que eu tô falando. Com certeza. Trabalhe, faça. Não, resolve lá, Joana. Tá, mas... Como? Ou o que você espera de resultado? Porque quando eu não digo o pra quê que eu quero, qualquer coisa serve, né? Exato. E aí eu te entrego e você fala, não era isso que eu falei. Não é isso que eu esperava. Tá, mas você nem foi claro. Você nem me E aí a colocou. gente precisa lembrar que talvez as pessoas não tenham a abertura para falar sobre isso. Então, a gente entender que tem essa obrigação e que a gente precisa conectar isso, talvez é deixar de olhar como punição e olhar. A punição mais severa da lei é a paralisação da atividade da empresa até que ela resolva o problema. Olha só. Aí eu pergunto, problema de saúde mental, a gente resolve rápido, será? Não. Quando será que o governo ou o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, vai achar suficiente para que eu retome a minha atividade? É subjetivo. É tão intangível quanto eu falar de saúde mental. Sim. Então, é melhor eu prevenir. E aí o governo já vinha falando isso quando fez essa lei. Depois da lei da equidade. E as pessoas publicam relatórios, elas não estão preocupadas em adequar os seus relatórios. Não existe uma penalidade, 50% homem, 50% mulher. Saiu os dados agora, né? 21%, as mulheres ganham 21% a menos do que os homens. E se forem negras, ficou pior, né? Isso chega a 27%. Tá.
E será que tudo isso é porque eu pago menos ou tem outros vieses que eu preciso responder dessa pergunta? Que perguntas a gente não está fazendo e que a gente deveria estar se fazendo? Então, acho que a preocupação da empresa é esse. A lei está aí, o jurídico daí, vai ter bons juristas que vão defender empresas, vão conseguir suas sustentações, porque o direito sempre é de quem argumenta melhor. Uhum. Então, se eu argumentar, eu vou trazer provas, olha, eu faço, eu tenho isso, mas, de fato, quem é que está preocupado com o que acontece aqui dentro? Porque eu tenho, olha, eu ofereço esse benefício, eu tenho isso, eu fiz um treinamento, eu liberei um assunto corporativo de treinamento para eles assistirem. E quanto isso foi efetivo? Em que momento eu vou parar e olhar para as pessoas e dizer, eu me importo com você? Uhum. Talvez é isso que a gente tenha que pensar, é antes da punição. Mas eu já devia estar pensando nisso, porque nunca se falou tanto em diversidade, mas também nunca se teve um retrocesso tão grande em diversidade, quando viu agora que, agora não precisa mais. Um movimento de uma outra nação fez com que outras empresas falassem, agora não vou mais falar sobre isso. Saiu da pauta. Isso já era claro que isso ia acontecer. Para mim, pelo menos, era claro. Porque, de fato, não era essência. Só ficou quem tem isso por essência. Uhum. Eu acho que está na hora da gente ter isso por essência. E não mais por obrigação. Sim. É muito sobre criar um ambiente seguro para o debate, para a conversa, né? Para que isso não seja, de alguma maneira, rechaçado, né? Tipo, seja... Enfim, e quando você falou da diversidade, me lembrou também o episódio que a gente tem aqui do Salve a Cast, gravado com a Marina Piran, que é especialista e pós-graduada em diversidade, né? Ela é psicóloga. E ela falou muito disso, assim, das empresas que levantaram a bandeira da diversidade apenas como, é para ser cool, para parecer legal, fazer o post no Instagram, mas o quanto ela se preocupou com aquilo de fato? Não existia preocupação interna, né? Eu acho que essa lei da saúde mental vem agora com uma força ainda maior, justamente para assim, olha, agora você não é só levantar a bandeira de que é legal, né? Você tem que ser. Você tem que fazer. E isso também é, de certa forma, benéfico, né? Para o colaborador. Total, assim. E assim, será que só para o colaborador ou para a sociedade como um todo? Exato. Né? Isso, você foi mais certeira do que eu. Assim, se a gente tem um ambiente que é assim, qual é a chance dessa pessoa sair daqui e ela ser uma pessoa ruim lá fora? Uhum. Ser uma pessoa que machuca outras pessoas lá fora com fala, com cobrança. Não quer dizer que a gente nunca vai fazer, porque a gente também tem as nossas feras aqui dentro, né? Sim. Mas tá tudo bem acolher quando eu erro. O problema é quando aquilo para mim é costume. A gente tá em 2025 e talvez não caiba. Talvez não cabe. Mas a gente ter brincadeiras recreativas. Isso é coisa de mulher. Mas isso é negro. Mimimi, né? Mas é mimimi. Mas é que, meu Deus, a gente vai ter que ficar falando de diversidade aqui. Sim, a diversidade está aqui. Nós somos diversos. Quando nós somos seres humanos únicos, já somos diversos. Porque não existe outra Michelle, não existe outro Bruno, não existe outra Joana. Mesmo os nossos filhos, ninguém é como a gente. Ninguém pensa como a gente. Então, somos diversos. E a gente precisa aceitar isso. E a principal mensagem que a gente pode tirar disso é justamente olhar para o colaborador como um indivíduo, né? Não só como uma ferramenta de trabalho que vai me fazer chegar ao resultado que eu espero. Mas é uma pessoa. É uma pessoa. E ela também... E assim, às vezes eu escuto... a conversa, porque vamos engajar os colaboradores. Gosto. Vamos reter colaboradores. Não. Eu tenho a sensação, eu tenho um amor platônico pelo direito penal, como quase todo mundo que fez direito. E aí, quando eu escuto reter, eu já remeto à prisão. Lá deu. Reter. Não, eu não quero que tu seja presa aqui. Eu quero que faça sentido para ti. Porque a gente, quando é feliz no que faz, a gente trabalha mais, a gente precisa se autogerenciar, porque quando vê a gente está fazendo tanto o que gosta, assim como qualquer outra coisa que a gente goste. E talvez a gente nunca tenha equilíbrio, porque eu acho que equilíbrio não existe, existe harmonia. Um dia eu vou trabalhar mais, no outro dia eu vou trabalhar menos, no outro dia eu vou conseguir parar e ficar sem fazer nada, porque eu vou tendo harmonias dentro do meu dia. Então, a gente entender que as pessoas são indivíduos e que eles precisam ser respeitados na sua essência, a gente também tem que entender quando tem indivíduos que precisam ser educados. Aquele indivíduo que fala, mas é que eu não gosto de fazer isso. Mas é que faz parte do trabalho fazer isso. A gente não faz só o que gosta. Sim. Exato.
Então, de que forma eu falo com essa pessoa para que ela entenda que é necessário que ela faça? E que talvez ela não goste, mas ela consiga ser boa naquilo porque ela vai gostar de ter resultado. Porque a produtividade é uma satisfação pessoal, mais do que para a organização. Vocês provavelmente gostam de fazer o que fazem aqui. Nós adoramos, né? Não é satisfatório sair daqui, mas é cansativo. Mas é satisfatório. Então, para a empresa, ótimo, produtividade de vocês, nota 10, está produzindo, está ganhando, está tendo... Mas para vocês, como seres humanos, como profissionais, a satisfação é o brilho no olho de quem faz o que gosta. Uma experiência que vai além, né? Vai além além. da Joana profissional, do Bruno profissional. Exato. Conecta com a Bruna indivíduo, porque ela vai ser satisfeita, ela vai chegar na casa dela, ela vai estar satisfeita, porque ela fez algo que ela... Então, talvez a gente está perdendo a essência de fazer as pessoas perderem o prazer pelo que fazem. Mas as pessoas também, muitas vezes, não sabem o que querem fazer. E agora, falando um pouco sobre liderança, a gente viu que a Lei 14.831 reforça esse papel dos líderes na promoção de saúde mental. Mas como que, na tua visão, a gente pode fazer com que os líderes realmente promovam uma saúde mental, promovam uma transformação e sejam agentes dessa transformação e não só cumpram a lei? Quando a gente fala de líderes como agente, eu achei isso dentro da legislação muito sábio. Primeiro, tira a responsabilidade da empresa, porque quando a gente fala a responsabilidade é da empresa, geralmente os líderes, colaboradores falam, eu também sou funcionário. E ele volta naquela fala e ele acha que não é responsabilidade dele cuidar, é responsabilidade do diretor que está lá em cima e da pessoa do RH. Porque é ela que é contratada para fazer isso. Não, ela não é contratada para fazer isso, ela é contratada para te munir de conteúdos que você não entende. Mas quando a gente fala de gestores que tem que ser, é muito mais do que dar acesso à informação para eles. É muito mais do que dizer, a responsabilidade agora é de vocês também, tá? Não, eu preciso formar as pessoas. Como é que eu formo pessoas? Educando elas, literalmente. Então, acho que a gente volta para um momento, a gente tem muitos bons líderes, mas a gente também tem uma gama de lideranças muito ruins, que não entendem a essência de fato do que é ser líder. Então, é voltar e conectar com pessoas que vão ajudar esses líderes a serem líderes de fato. Eu preciso formar eles. E aí vem, né? A Cris, que já participou de vocês, que tem uma fala. A Cláudia Conserva, que trabalhou aqui com vocês, é uma excelente formadora de lideranças. Tem outras tantas pessoas e profissionais no mercado que vão falar de liderança. Esses líderes vão precisar ser treinados. O que se espera de um líder, de fato? Porque é responsabilidade deles olhar para as pessoas agora. Se eles não fizeram isso até agora eles vão ter que fazer. Como é que a empresa cobra isso deles? Sem peso, mas dando treinamento, dando formação, munindo eles de conteúdo. Porque a empresa pode estar com todos os requisitos prontos. Mas se os líderes não estiverem prontos para agir, não adiantou de nada. Verdade. E aí a penalidade vai vir igual? E vai dizer, meu Deus, mas eu fiz, tá aqui, eu fiz tudo. Mas a minha liderança continua chamando os meus colaboradores 10 da noite no WhatsApp. Ai, mas aí pode responder amanhã, tá? Não, gente, vamos estabelecer mecanismo. Vamos ensinar o colaborador a desligar. As pessoas não desligam. A saúde mental tá aí fazendo isso porque a gente, e não me excluo dessa conta, a gente não desliga mais, a gente acorda, qual é a primeira coisa que a gente faz? Pegar o celular. Exato. E isso reflete nos números que a gente teve agora da última pesquisa de ansiedade e depressão, né? Números de afastamento, porque 500 mil brasileiros foram afastados por ansiedade e depressão, pessoas que não conseguem desligar completamente do trabalho. Será que totalmente a empresa tem culpa dos 500 mil casos? Será que a empresa realmente foi dura? Com certeza uma parte tem aí, né? De um ambiente tóxico. Mas muito é das pessoas acharem que estão sempre devendo. Se você perguntar para qualquer pessoa, vai dizer, por que você respondeu essa hora da noite? Mas é porque o fulano mandou, ele podia precisar da minha resposta, eu já respondi, eu não estava fazendo nada. Geralmente você vai ouvir isso, eu não estava fazendo nada, eu respondo. Não, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Porque você, ou tá tudo bem, desde que você... Não, tá tudo bem, porque durante o dia eu não fiz nada, eu fiquei descansando o dia todo, tá ótimo. Perfeito. Mas eu preciso respeitar que o outro também fez. Então, se o outro não me responder, não tem que gerar ansiedade. E a gente está num momento de sociedade
que as pessoas olham para o LinkedIn das pessoas e falam, meu Deus, eu não escrevo desse jeito. Ótimo que você não escreve. Já pensou se todo mundo escrevesse? A gente não seria nada criativo, né? Então, Exato, que bom desenhar. que tem o que fala bem, que tem o que escreve bem, que tem o que desenha bem, que tem o que colore bem. Que bom que tem tudo isso, que a gente é diverso nisso. E a gente olha, né? Eu falava isso pra vocês, eu recebi como é que você dá conta? Não dou, simples, não dou conta. E tá tudo bem não dar conta. Mas as pessoas olham pra fatia que elas veem da rede social, que nem sempre é a gente que alimenta. E acham que a vida, meu Deus, essa pessoa tem vários problemas que você nem viu, porque se ela botasse o dia inteiro dela transmitindo ao vivo, tipo show de Truman, você com certeza não gostaria de assistir. E ia se identificar bem mais. Não é à toa que tem gente que assina pra assistir BBB 24 horas por dia. Pergunta se a pessoa consegue ficar 24 horas assistindo aquilo. Não consegue, porque é chata, a vida das pessoas é chata. Elas brigam, elas dormem, elas comem coisas que a gente não gosta, elas falam coisas que a gente não gosta. Então, acho que ter essa questão de olhar para as pessoas com esse olhar da liderança, de se preocupar e de, tá tudo bem com você hoje, Bruno? Como foi o final de semana? E tá preparada para a pessoa dizer, não tá. Porque a gente fala, tá tudo bem, a gente espera, tá tudo bem. O automático, né? A gente também responde no automático. Às vezes a gente responde, tá tudo bem, eu já ouvi de uma pessoa, eu perguntei se estava tudo bem, mas eu não queria ouvir que não estava. Porque quando diz, não tá, te obriga automaticamente a falar, tá, mas o que aconteceu? Posso te ajudar? E eu não quero te ajudar. Então não pergunta. Verdade. Pensando muito nisso, Michele, o nosso programa de saúde mental aqui da Sálvia, que inclusive o nosso episódio anterior é com a nossa líder do programa de saúde mental, Débora. que é uma psicóloga, a Débora, a gente tem uma parte do programa voltado para as empresas que é apenas para a formação do líder. Olha aí. Justamente por entender que o cara tem que saber que tem alguma coisa de errado na equipe dele. Ele é o primeiro a sinalizar. Às vezes a pessoa nem sabe verbalizar aquilo, que ela tá com um problema em casa, mas isso não é problema da empresa. É sim. Né? A gente está falando dessa não desconexão, a gente é um ser único, né? Então a gente tem ainda muito esse tabu e a liderança ainda é pouco formada, né? Então a gente aqui na Sálvia se preocupa com isso. Formação do líder para poder entender o seu colaborador. Exatamente, porque assim, ainda que a gente fale de outros formadores de líderes, eles não são psicólogos. Exato. Eles não são voltados para a psique, eles são voltados para aquilo que exige. E ter essa formação faz com que o líder acabe ficando integral, né? Então ele consegue olhar e falar, eu nunca tinha pensado nisso. E o primeiro ponto faz ele olhar para si. Porque a gente só vai ser bons líderes se a gente se conhecer melhor. Assim como todo mundo gere pessoas em algum momento da vida. Não como líder, talvez, mas a gente gere, a gente oferece influência sobre alguém, a gente troca com algum colega de trabalho. E eu só posso entender aquele meu colega se eu for empático. Então, o líder também consegue, diante de conteúdos assim, fazer isso gerar entre o time. Se ajudem, percebam, porque ele também não vai ver tudo. Mas se um colega vê, tá tudo bem hoje? Tô vendo que você tá mais quieto. Hoje eu não tô bem, mas eu não tô a fim de falar. Ótimo. Não, então fica bem. Aí a pessoa vai lá e, às vezes, faz um bilhetinho com uma mensagem e bota ali na hora do... O dia da pessoa já ficou diferente. É demonstrar que se importa, né? É demonstrar assim, eu tô aqui. Se você precisar, eu tô aqui para te ouvir, tá? Perfeito. Então, você vai criando ambientes confiáveis. Ambientes que permeiam confiança são ambientes saudáveis. Eu acho que muito dessa confiança ainda construída em muitas empresas vem justamente do tabu de falar da saúde mental. Né? A gente já teve aqui alguns especialistas falando sobre isso, do desafio que é as visões que cada um tem desse tabu na sociedade, na empresa mais ainda, que é um assunto sensível. Né? Como que a gente, na sua opinião, Michele, você acha que a gente pode transformar isso num assunto pautável mesmo do dia a dia e não só numa responsabilidade jurídica, né? Eu acho que, primeiro, ter as conversas e falar sobre o assunto é o primeiro ponto. Abrir caminho para falar sobre o assunto. Estamos preocupados com... Mas não só naqueles meses em que são meses que se fala disso. Janeiro, que agora é o janeiro branco da saúde mental, ou setembro amarelo da prevenção ao suicídio. A gente tem 365 dias no ano. As pessoas sofrem 365 dias, às vezes. Então, tem gente sofrendo, né? 1 a cada 4 horas um brasileiro é violentado no ambiente de trabalho.
É muita coisa. É muita coisa. Não sabia desse E aí, lado. quando a gente usa a palavra violência, a gente pensa, meu Deus, quando eu falo violência, já pensa, bateu, xingou, gritou. Não, violência é eu não te respeitar. É você chegar para trabalhar na tua mesa e o teu computador tá ali todo... Alguém pegou teu teclado, teu mouse, e um dia tá tudo bem. Agora, se você chegar todo dia, você vai dizer, meu Deus, eu não tenho nem meu espaço respeitado. Porque quando você tem um ambiente itinerante, tudo bem, mas quando você tem um ambiente físico, e aí o outro que fez não se importa, pegou tua caneca, usou, pegou teu copo, usou. Se você faz isso com alguém que tem toque, a pessoa não gosta. Mas como é que eu vou saber que ela tem toque se ela falar comigo? Então, que oportunidades eu posso ter? Promover conversas como essas que vocês têm de treinamentos. Traz o treinamento para dentro. Só faz parte da educação. Antes da punição vem a educação. Educar as pessoas e educar o ambiente faz elas pensarem sobre. Porque existe o tabu ainda em 2025 que psiquiatra e psicólogo... A gente vê pais falando isso para filhos. Ai, meu Deus, de novo... Não, gente, se ele tem dificuldade de lidar com alguma coisa, ele precisa ser ouvido. Eu não sou a pessoa que consigo aconselhar. Tenho uma filha adolescente, eu não consigo aconselhar. Consigo dar a minha visão de mundo, mas não é a mesma coisa. Ela precisa ser ouvida por alguém que é profissional e vai saber indicar o melhor para ela. Ou dar ferramentas para que ela converse comigo da melhor forma. Exato. Então, para que ela consiga verbalizar o que ela sente, porque às vezes nem ela sabe verbalizar o que sente. Então, quando a empresa pode oferecer isso para os colaboradores, o tal do salário emocional faz muita diferença. Quando a gente fala de remuneração, isso está lá. Só que não é o que ele ganha mais no final do mês, mas eu consigo fazer ele pensar que se ele tiver um convênio desse, quanto ele economiza, que ele deixa de desembolsar do salário dele para pagar psicólogo se o meu convênio tem e ele não vai ter nenhum custo. Que valor tem isso para ele? Ele vai se tornar uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais centrada nele, uma pessoa até para olhar para mim e dizer, estou pedindo demissão porque eu quero fazer outra coisa na minha vida. Sim. E que bom que ele vai fazer outra coisa da vida dele. E não vai pedir demissão porque está angustiado. Porque ele vai continuar angustiado. E eu não fiz nada por ele. E a gente começou esse episódio, então, falando sobre produtividade. E aí eu queria saber agora como que a gente pode equilibrar essa cobrança de resultados pra gente ter um ambiente que seja emocionalmente saudável, sem que a gente acabe caindo nessas ações muito superficiais do que fazer, o que não fazer. Quais são as dicas? Bom, quando a gente fala de meta, né, quando a gente fala de negócio, é um negócio. O negócio precisa estar estruturado, ele trabalha com o resultado no final da linha. Negócios sempre serão desafiadores, metas virão, vem pressão, tem dias de pressão, tem dias de não. Mas como que eu faço isso? Eu acho que ouvir as pessoas é muito importante. As pessoas são o nosso regulador. Quando a gente pega e a gente pode aprender muito com essa geração Z, eles são muito mais Scrum, eles são muito mais teste, erro e acerto, eles não têm medo de errar. Então não dá pra gente mais construir algo e achar que vai ter que ser assim até o final. A gente precisa estar sensível a ponto de observar que talvez a gente tenha que recalcular a rota em algum momento. Empresas menores conseguem juntar todo o seu time, fazer o time participar e falar, gente, a gente precisa alcançar esse resultado. Porque se a gente alcançar esse resultado, a gente consegue escalar para esse ponto. Preciso contar com vocês. Posso contar? Como que vocês acham que a gente pode fazer? Então, são coisas que às vezes não custam grandes valores despendidos, mas se eu parar um dia do trabalho e falar, gente, a gente vai parar aqui e vamos ter que analisar essa meta. Ou analisar o que a gente vai fazer para o próximo ano. Para a gente chegar, porque senão é insustentável, porque negócio vive de resultado. E resultado é que paga salário. Então, assim, as pessoas podem contribuir, numa empresa menor fica mais fácil. Dá para fazer isso internamente, e ouvir as pessoas, e se cercar das pessoas corretas. Quando a gente fala de negócios maiores, já vem top-down, né? Já vem pronto. Mas ainda assim vem a sensibilidade do gestor de trabalhar com o seu time, de alinhar com o seu time. Recebemos uma meta inalcançável. O que eu posso fazer? A meta vai mudar? Não, a meta não vai mudar. Já levei lá na diretoria, não, é essa. Então vamos tentar alguma outra coisa. Vamos trabalhar para alcançar. Tá vendo que não vai dar? Vamos recalcular essa rota aqui. Volta lá na diretoria e fala, olha, gente, a gente tem um time que, olha, que já atendeu, está entregando, mas o mercado... Porque tem vários fatores, a gente depende de um fator externo sempre, né? Ninguém trabalha sozinho.
E aí você conseguir fazer com que o teu time te ouça e tu não ser um detrator para ele falar, gente, eu tô aqui brigando por vocês. Não sei o que eu vou conseguir. Mas pode ser que eu nem consiga nada, mas só o fato de eu me sentir cuidado, me sentir preocupado. Os times comerciais sofrem muito, né? Porque tem aquela oscilação. Quem que tá olhando para eles? Porque o time comercial se motiva por si só, né? Ele ganha comissão, então eles já trabalham assim. E eles são assim do mundo. Eles vão sair de um comercial para ir para outro. Eles não vão para outro ramo. Mas vai ter dias que eles vão estar para baixo. O que eu estou fazendo por esse comercial? O que eu estou fazendo para que ele desopile no final do dia? Para que ele pense? Para que ele respire 5 minutos? Porque quanto mais cansado a gente está, mais dificuldade de descansar a gente tem. E muito mais problema de ser criativo. A gente só consegue ser criativo descansando. Sim. Né? Eu escuto de algumas amigas do marketing falar, a hora que eu vou tomar banho é a hora que eu mais sou criativa. É a hora que tu desliga. Né? Então a Joana aí que vai ter bebê vai ver que quanto mais cansado o bebê fica, menos ele dorme. E ele tá cansado. E ele quer dormir. Mas a gente não consegue. Então talvez a gente observar isso e desenhar as metas junto com as pessoas. A percepção do líder de estar junto e observar isso e estar coerente e não querer ter o resultado para si, porque eu sempre dou esse exemplo, quando o líder tem uma meta dessa e a meta é batida, não foi ele que bateu a meta, foi o time que trabalhou com ele. Isso também é muito importante da gente observar, né? Ou ele é o líder que ele bate a meta porque ele é um baita operador e ele não é líder. Mas aí quando ele olha para trás, no dia seguinte, tá o time todo morto, assim, ó. Não sobrou time para trabalhar. Porque as pessoas estão destruídas. Então, as pessoas não querem só aquele líder legal, que bate palma. As pessoas querem o líder que desenvolve. Esse é o líder que elas querem. E que comemora a vitória junto, E que né? comemora, Que e que a vitória sozinho. é nossa, a vitória não é minha. A vitória é nossa. E se ele precisar botar a mão na massa, porque para dar mais um gás no time, ele vai botar a mão na massa e o time vai ganhar junto. Né? Porque é o time que vai vencer o campeonato, não é o que venceu só a partida. Boa. Agora tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. A ruim é que o nosso papo tá chegando ao final e parece que passaram 5 minutos e, né, ouvir a Michelle falar uma delícia. Mas a boa é que a gente ainda tem a última pergunta, que é, na verdade, para que você fale diretamente com o seu público. Né? Hoje, como presidente da ABRH, com os gestores de RH, com o pessoal do RH das empresas que estão enfrentando esse desafio de criar um ambiente de trabalho mais saudável, mentalmente mais saudável. Né? Qual que é a sua dica principal para que eles também não deixem a peteca cair, não desistam do jogo e sigam em frente? Bom, é um desafio e acho que é um desafio que o RH já tem há bastante tempo, né? De ter os ambientes e já é o sonho dele. Primeiro, entender de dados. O RH precisa entender de dados. Chega, acho que, né, o Analytics do RH, ele serve para qualquer tamanho de empresa. Então, eu entender aonde estão os meus dados é o primeiro ponto que eu posso dizer para o RH. Segundo não vivam essa jornada sozinhos. Tem lá o time da BRH, tem lá as associações, tem lá as pessoas que você pode conectar e que passam as mesmas dores que você. E que elas podem te trazer vários insights e que elas podem dizer e compartilhar práticas. Bench é o que mais faz sucesso para que a gente consiga trazer ideias, porque a gente é limitado. Então, quanto mais cabeças pensarem juntas, melhores serão as nossas iniciativas. E o intuito da BRH é esse, desenvolver as pessoas e promover essa grande multiplicação. E um terceiro ponto seria, ensinem seus líderes, busquem, se vocês não conseguem ter, busquem parceiros que ajudem você a desenvolver esses líderes, porque essa responsabilidade não é de vocês. Vocês também precisam ser cuidados. E vocês precisam também ter saúde mental. Então, aonde que eu busco parceiro que possa me ajudar a promover aquilo que eu sozinha ou que o meu time aqui não consegue, porque tem as entregas do RH para fazer. Perfeito. Michelle, só posso te agradecer. A eu promessa feita no primeiro momento foi cumprida. Fechamos com chave de ouro essa primeira temporada do SalveCast. A gente vai dar um break, que a gente vai mudar de cenário, vai voltar muito melhor, com mais qualidade para vocês, com entrevistados da grandiosidade da Michelle e de tantos outros que passaram aqui com a gente. Todos os links para falar com a Michelle estão aqui embaixo na descrição do nosso episódio, para falar comigo e com a Jo também, né? Bem,
Se você assistiu, tem alguma coisa interessante, quer compartilhar com a gente, quer participar do nosso episódio, também vem conversar com a gente tem espaço pra todo mundo. Verdade. Obrigado, João, por ter feito a primeira temporada junto comigo. Eu adorei. Adoramos. Obrigada, Michelle. Obrigada, gente. Até a próxima temporada, pessoal. Tchau, tchau.